Num planeta particularmente quente, localizado a centenas de anos-luz de distância da Terra, a previsão do tempo não parece nunca mudar. Para o dia, a expectativa do tempo é que ele se mantenha particularmente nublado e com possibilidades de quase 100% de chuva. Porém, essa chuva não tem qualquer semelhança com aquela que conhecemos aqui na Terra e que nos faz tão bem, principalmente as nossas colheitas. A previsão aqui é de chuva de ferro líquido, algo que sem dúvida não permite que plantação alguma floresça. Parece um filme de ficção científica, mas isso, na verdade, é real. Essa é a descrição da natureza de um dos mundos mais extremos que estamos descobrindo agora, neste ano de 2020. O planeta WASP-76b, como é conhecido, orbita tão perto de sua estrela que suas temperaturas durante o dia excedem os 2.400 graus centígrados, calor suficiente para vaporizar metais. O período da noite do planeta, por sua vez, é 1.000 graus mais frio, permitindo que esses metais condensem e caiam como chuva. É um ambiente bizarro, de acordo com David Ehrenreich, da Universidade de Gênova, que estuda o planeta desde que foi descoberto. Imagine que ao invés de chuviscos de gota de água, você tenha gotas de ferro caindo do céu. Não seria um cenário tão agradável, não é? No vídeo de hoje, veremos todos os motivos que causam tal fenômeno tão incomum. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. Já ouviu em algum lugar aquela expressão popular "só quando chover canivetes"? Mesmo se tratando de um cenário de suposição, pesquisas científicas têm nos mostrado que a expressão talvez não seja tão impossível de ocorrer no mundo real. Para nós, aqui da Terra, o significado de chuva é a precipitação de água no estado líquido sob a superfície da Terra. No entanto, em outros astros e corpos celestes, ocorre a precipitação de outras substâncias, as mais curiosas e inusitáveis possíveis. No planeta HD 189733b, por exemplo, literalmente é como se chovesse canivete do céu. No exoplaneta HD 189733b, chove vidro derretido, que, considerando a composição, teria a mesma consequência de ferimento que se chovesse canivete. Ele está a 63 anos-luz da Terra e orbita em torno da estrela HD 19733A. Para obter vidro nesse estado é necessária uma temperatura muito alta. Neste caso, a temperatura média do planeta é de aproximadamente 1.000 graus centígrados. A presença de partículas de silicato nas nuvens submetida a essa temperatura forma gotas de vidro. O exoplaneta tem aproximadamente o tamanho de Júpiter e foi descoberto em 2005. Também é possível que em Urano e em Netuno chova diamantes, o que, consequentemente, faça com que o interesse por esses planetas aumente, não somente no lado científico, mas principalmente por questões financeiras. A pressão da atmosfera desses planetas é tão grande, quando exercida sobre átomos de carbono, se formam diamantes. Outros estudos também mostram que a superfície desses planetas é cheia de diamantes, havendo a possibilidade de oceanos do material na forma líquida. Eles descobriram que ele obtém a forma líquida sob a pressão de 40 milhões de vezes maior que a da atmosfera da Terra. Tais condições ocorrem nesses planetas. A temperatura da superfície de Vênus é cerca de 500 graus centígrados, e a pressão atmosférica lá é de 90 vezes maior que a da Terra. Conhecida como chuva infernal, no nosso planeta vizinho chove ácido sulfúrico ao invés de água. Ele é produzido nas partes mais altas da atmosfera de Vênus através de uma reação fotoquímica entre dióxido de carbono, dióxido de enxofre e vapor d'água. Já no exoplaneta OGLE-TR56b, cientistas acreditam na possibilidade de chover átomos de ferro. Se uma chuva de ferro começasse a cair aqui na Terra, só haveria uma resposta possível para o fenômeno:
Seria o fim do mundo, o apocalipse. No entanto, para o OGLE-TR-56b que citamos há pouco e para o WASP-76b do início do vídeo, seria só mais um dia comum. Nesse último citado, localizado a 640 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Peixes, costuma chover ferro à noite. E isso não é um jeito popular de dizer que chove muito. A chuva por lá é composta por ferro líquido mesmo. Ela acontece apenas em um dos lados deste mundo, aquele onde a noite é eterna. O fenômeno acontece porque o planeta está travado por maré, ou seja, ele tem um dos lados sempre voltado para a estrela anfitriã e o outro lado fica sempre no escuro. No lado diurno, ele recebe milhares de vezes mais radiação da estrela do que a Terra recebe do Sol, ficando tão quente que os metais, como o ferro, evaporam na atmosfera. O pesquisador suíço David Ehrenreich e colegas da mesma universidade publicaram há pouco tempo seus achados sobre este lugar estranho no periódico da revista científica Nature. A equipe descreve como usou o novo instrumento chamado Expresso para fazer a descoberta. O equipamento foi usado no Observatório Europeu do Sul, no Chile, do Telescópio Europeu Very Large, para pesquisar a composição química do WASP-76b em detalhes. O planeta, que está a 640 anos-luz de nós, está tão próximo de sua estrela que demora só 43 horas para completar o movimento de translação em torno de sua estrela. Outro dos aspectos mais impressionantes do planeta é que, como já citamos, ele sempre apresenta a mesma face para a estrela, um comportamento que cientistas descrevem como rotação sincronizada. A Lua da Terra faz exatamente a mesma coisa, por isso nós sempre vemos apenas um lado dela. Isso significa que o lado do WASP-76b, que está permanentemente iluminado por sua estrela, está sendo assado pelo calor intenso. De fato, esse hemisfério deve ser tão quente que todas as nuvens são dispersadas e todas as moléculas na atmosfera são quebradas em átomos individuais. A grande diferença de temperatura que isso produz entre a porção iluminada e a escura do planeta provoca ventanias fortíssimas de até 18.000 km/h, segundo a equipe de Ehrenreich. Os cientistas detectaram um padrão de ocorrência muito intensa de vaporização de ferro na fronteira entre o dia, porção iluminada, e a noite, parte escura no WASP-76b. Porém, quando o grupo observou a transição para a manhã, os sinais de presença de ferro haviam desaparecido. O que entendemos é que o ferro está condensado na parte da noite, embora ainda esteja quente a 1.400 graus centígrados. É suficientemente frio para o ferro condensar como nuvens, como chuva, possivelmente gotas. Elas então caem em camadas mais profundas da atmosfera que ainda não conseguimos acessar com o nosso instrumento, explica Ehrenreich. O WASP-76b é um planeta monstro que é 2 vezes maior que Júpiter. Seu nome em comum vem do WASP, sistema de telescópio do Reino Unido que detectou o objeto 4 anos atrás, fazendo sua descoberta. Um dos cientistas na equipe de descoberta, Don Polaco, da Universidade de Warwick, disse que era difícil visualizar mundos tão exóticos. Essa coisa orbita tão perto de sua estrela que está essencialmente dançando em sua atmosfera exterior e sendo submetida a todos os tipos de pressões físicas que, para ser bem honesto, nós realmente não entendemos, disse ele durante a entrevista. Ou vai acabar se chocando com a estrela, ou o campo de radiação da estrela vai explodir a atmosfera do planeta e deixar só o núcleo quente e pedregoso. Ehrenreich é um fã de histórias em quadrinhos e pediu para que o ilustrador suíço Frederick Peters produzisse uma interpretação do WASP-76b. Frequentemente, com essas descobertas, vemos composições 3D detalhadas em que percebemos como é difícil para as pessoas diferenciarem se é uma foto real ou se é uma imagem gerada por computador. Ao deixar a imagem um pouco divertida, não estamos enganando ninguém, diz ele. As observações foram feitas com o instrumento Expresso, montado no telescópio Very Large no deserto chileno do Atacama.
O Expresso foi originalmente concebido para procurar planetas do tipo terrestre em torno de estrelas do tipo solar. No entanto, rapidamente ele provou ser muito mais versátil. Maria Rosa Zapatero Osório, astrofísica e presidente da equipe científica do Expresso, explica que o vapor de ferro é abundante na atmosfera do lado quente do WASP-76b. Uma fração desse ferro é injetada no lado noturno devido à rotação do planeta e aos ventos atmosféricos. Esse estudo foi resultado das primeiras observações científicas feitas com o Expresso em setembro de 2018. Este instrumento foi originalmente projetado para procurar por planetas semelhantes à Terra em torno de estrelas semelhantes ao Sol, mas acabou se mostrando ser uma ótima máquina para estudar atmosferas de exoplanetas, que são mundos localizados fora do sistema solar. Em tudo isso, é importante pensar que a NASA, juntamente com outras companhias espaciais, já foi responsável pela descoberta de 4.000 exoplanetas através da extensão do universo. Isso quer dizer que a diversidade de fenômenos e composições em cada um deles ainda é um mistério para a ciência e talvez sejam ainda mais impressionantes que o WASP-76b.